Bem, pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, site Reformando e Construindo. Nós vamos apresentar agora a nossa ferramenta de cálculos. A gente dividiu aqui, como vocês podem ver, em três partes: fundação, alvenaria, laje e revestimento. Nós vamos começar pela parte, então, a nossa primeira parte vai ser fundação. Aqui aparece a nossa ferramenta de cálculos. A gente tem aqui na parte esquerda do nosso monitor as caixas de seleção com os produtos que a gente vai definir para usar nos cálculos, os tipos de sapata, os tipos de pedra, as vigas e os pilares. Essa primeira parte, então, nós vamos fazer aqui a parte de cálculo de sapatas e de assentamento de pedras. Então vamos lá, a gente vai frisar aqui algumas dicas que podem ser utilizadas tanto nessa quanto nas outras páginas de cálculos, né? A gente sempre tem que fazer a seleção de uma dessas caixas seletoras aqui, que é o que informa para o site o que a gente, para a página de cálculo, né, o que a gente vai estar calculando. Se a gente não fizer essa marcação, o cálculo vai aparecer sem resultado. Então, nunca podemos esquecer de selecionar a caixa seletora aqui com o produto que a gente está escolhendo para o nosso cálculo. Uma outra dica que também é bom a gente frisar é que a gente tem sempre que usar o ponto e nunca vírgula. Toda medida que for, se for colocada, a gente tem que fazer ela com ponto. Uma outra dica que vale lembrar é que o formato que a gente coloca aqui como exemplo é só um exemplo, a gente não está induzindo a que seja usado esse formato no cálculo. Certo? Então vamos lá, a gente vai começar com o cálculo das sapatas. Então, como a gente falou, vamos marcar a sapata, que é o item que a gente vai estar carregando. A gente não quer que o nosso cálculo dê zerado. Então, eu preparei aqui, eu vou fazer o cálculo de 4 sapatas, né? Aqui vale a gente lembrar que a gente pode calcular tantas quantas forem as sapatas que tenham o mesmo tamanho. Se a gente tiver 10 sapatas com o mesmo tamanho, a gente informa o número de sapatas que tenham o mesmo tamanho. Se a gente tiver na obra 10 sapatas, 2 de cada tamanho, a gente vai ter que fazer 5 cálculos. Um cálculo para cada 2 sapatas do mesmo tamanho. Se a gente tiver 3 sapatas de tamanhos diferentes, a gente vai ter que fazer um cálculo para cada sapata. Se todas as sapatas forem iguais, um cálculo só. Então a gente vai começar assim com 4 sapatas. A gente pode usar o tab aqui para estar pulando para a próxima caixa de seleção. Espaço entre os ferros. A gente tem aqui na esquerda aqui, o desenho das sapatas é o espaço que compreende entre essa parte da ferragem e essa outra aqui, é o espaço entre os ferros, entre os estrivos, que a gente pode dizer, da sapata. Então, eu sugeriria aqui a gente estar usando uma medida de 0,15, uma medida bem usual aí na construção civil. Altura das sapatas 0,30, largura que terá a sapata, vamos lá, 0,50 por 0,50 de comprimento. E aqui agora a gente já vai, aqui já está todas as informações das sapatas, né? Quantidade de sapatas, espaço dos ferros, altura, largura e comprimento. Passamos agora a informar o cálculo das nossas pedras. Então,
Eu optei aqui, vou sugerir a gente estar optando por essa pedra aqui de 25 centímetros de altura, né? Aqui é a largura, a altura e o comprimento dela. Então, vamos lá, forneça o comprimento, vamos fazer como se a gente tivesse aí 50 metros lineares para colocação de pedras, né? Agora vamos fazer aqui, forneça a altura para a colocação das pedras. Como a gente escolheu uma pedra de 25 ali, eu vou optar por fazer como se a gente estivesse calculando aí 80 centímetros. Por que 80 e por que a gente selecionou a pedra de 25 centímetros? Três pedras de 25 centímetros vão dar 75 centímetros de altura, sobraria aí 5 centímetros para as duas fiadas de massa do assentamento, né? Se a gente estivesse optando por uma pedra de 20 centímetros, a gente chegaria aí a 80 com 4 fiadas de pedra. A gente teria que passar aqui, em vez de usar 80, seria a medida seca, sem junta, né, de assentamento. A gente teria que pensar em 80 mais uns 15, 3 juntas de 5 centímetros, de 3 centímetros, 90 centímetros. Né? Então a gente tem que sempre levar isso em conta. Feito isso, a sapata está selecionada, a pedra está selecionada, as informações todas para o que a gente quer calcular estão fornecidas, os números estão separados por pontos e não por vírgulas. É só a gente vir aqui embaixo e calcular. Tá aí o resultado. A gente vai ter então 4,4 barras de ferro ou 52 metros, ponto 9. Concreto 30 centímetros de concreto. Areia 6 carrinhos ou 60 pás. Quantidade de brita 4,2 carrinhos ou 42 pás e 105 kg de cimento, né, que são 2 sacos mais 5 kg. Quantidade de arame, né, o primeiro número aqui aparece zerado porque não chega a dar 1 kg de arame. Então a gente vai ter aí para amarração dessas sapatas 70 centímetros do ferro 14 ou 1,4 metros do ferro 16. Aqui é a opção de um ou de outro. Tá? Para o assentamento de pedras, a gente tem aí 40 metros de pedra. Quantidade de pedras para o assentamento 331 pedras. Quantidade de areia 44 carrinhos ou 440 pás. E quantidade de cimento 662 quilos, né, que vai dar aí pouco mais do que 11 sacos de cimento. 12 sacos de cimento. Quantidade de aditivo para areia 221 ml de aditivo para areia. Muito bem, pessoal, aí então está nosso